Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs. Vamos dar seguimento aos trabalhos da casa com o tema O Poder da Fé, extraído do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse intitulado A Fé Transporta Montanhas, que é uma frase de Jesus que nós também vamos reproduzir aqui hoje com a leitura. E a nossa leitura da noite, o estudo, tem o objetivo de identificar o poder que a fé tem e como que esse poder ele é transformador na nossa vida. Especificamente sobre os mecanismos existentes por trás do poder da fé, como ele se processa. Nós vamos abordar isso mais especificamente no finalzinho da palestra. Mas antes, é preciso conceituar fé, para que a gente saiba qual que é o meu entendimento segundo a minha crença, segundo aquilo que eu acredito, as minhas convicções, ou segundo aquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos, ao longo da vida, ou segundo aquilo que a gente aprendeu aqui dentro da casa espírita, sobre fé. O que significa essa palavra? O que é fé? Eu gostaria da ajuda de vocês aí com alguns conceitos, algumas palavras, para que a gente possa colocar no quadro aqui, para a gente começar o nosso trabalho já identificando essa palavra, seu significado. O que é fé? Confiança. Mais alguma coisa? Quem mais pode colaborar? Vamos preenchendo aqui, depois a gente vai conversar um pouco. E aí, pessoal de cá, o que é fé? Resignação? Mais? Acreditar, vou usar só essa palavra. Mais um aqui para a gente fechar. Entrega. Bom, pessoal, no decorrer da nossa fala, a gente pretende trabalhar sobre isso tudo aqui. Nós vamos deixar escrito aqui aquilo que vocês relacionaram, que está diretamente ligado à fé. E ao longo das nossas reflexões, que são reflexões, como falei, tiradas exclusivamente, hoje a gente não trabalhou com outras obras, exclusivamente no Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro do texto a gente vai encaixando essas designações aqui que vocês colocaram, né? Algumas coisas a gente já viu ali, que na verdade é um efeito que a fé gera em nós, mas todas vão ser utilizadas. E a gente pegou lá no dicionário, no Google, para a gente ver popularmente o que significa essa palavra fé. A palavra fé tem origem no latim fides, que significa confiança, crença, lealdade ou fidelidade. Esse termo latino, por sua vez, está relacionado à raiz indo-europeia, que transmite a ideia de crer ou confiar. Historicamente, o conceito evoluiu de um sentido de lealdade mútua para uma forte convicção
espiritual. Está bem alinhado com a proposta, né? Com aquilo que a gente colheu de vocês aqui. Então a gente vê que há um alinhamento e é uma tendência, como diz aqui, ó, há uma evolução do conceito de fé ao longo dos anos, no sentido de uma forte convicção espiritual. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver fé humana, fé divina, a gente vai ver falar sobre outros aspectos. Hoje, o aspecto é o poder da fé. Como eu disse, lá no finalzinho a gente vai trabalhar sobre como utilizar esses mecanismos para que a nossa fé ela tenha realmente um poder. E a gente vai entender que para o Espiritismo, a fé é uma confiança inabalável na justiça, na sabedoria e na bondade de Deus. Porque confiança inabalável. Porque quando se fala de fé, é algo mais profundo do que talvez a nossa compreensão possa abraçar. Talvez a gente não tenha ainda firme em nós essa confiança inabalável na justiça de Deus. E onde isso se processa? Na nossa vida. Nos acontecimentos que surgem durante a nossa caminhada. Então, fé, sabedoria da bondade de Deus. É aquela certeza de que Deus é justo e de que Deus é bom. E ela precisa ser sempre fundamentada na razão e na compreensão. É o conceito que Kardec trabalha. A fé verdadeira é só que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É um convite à não fé cega, que é a fé que nós cultivamos, que não tem muito fundamento, que é estruturada, às vezes, sem base, sobre areia. É como um edifício construído sobre uma areia. A lógica nos diz que ele vai tombar, que ele vai afundar, que ele vai cair. Mesmo que eu acredite e confie que ele vai sobreviver. Ele vai resistir aos temporais, a tudo aquilo que vai acontecer para prejudicar. Não, mas eu confio que esse prédio sobre a areia, sem estrutura, ele vai resistir. Isso é uma fé cega. Porque a gente vai estudar, e aí, pegando a questão do prédio, né? Se a gente for estudar um pouquinho, a gente pode ser leigo no assunto, mas um pouquinho que a gente estudar, a gente vai compreender que a primeira coisa que se faz para edificar alguma casa são bases. E essa base, ela é construída não só através de prédios, mas também da nossa fé. Ela precisa ter uma base forte, uma base sólida, porque se ela é inabalável, ela tem uma estrutura que vai fazer com que resista a qualquer acontecimento. E aí, Joana de Ângeles, uma citação que a gente foi semana atrasada, se não me engano, a gente tem ouvido, também está no programa Hora Espírita, na quinta-feira, acho que eu até comentei sobre isso aqui, que ela diz, no livro Momentos de Coragem, um capítulo que fala sobre a prece. A Joana diz que o homem de fé, ele pode ser abalado aos olhos de outras pessoas. Ele pode estar, às vezes, quem olha está abalado. Mas o homem de fé, interiormente, ele nunca se abala. Nunca se abala.
E aí, no decorrer do estudo, a gente vai entender, a gente vai estudar um pouco sobre essa questão dessa firmeza. E resumindo um pouco, né, daquilo que a gente já falou até aqui, a gente precisa, para a gente ter fé, a gente precisa do conhecimento. A gente precisa da compreensão, da confiança e da perseverança. Tiago já nos disse, a fé sem obras é o quê? É morta. A fé sem obras é morta. Uma frase forte. Porque nos tira da zona de conforto de que eu somente preciso crer, confiar fielmente que vai acontecer, que eu não preciso fazer nada. E aí Jesus vem e diz, faça a tua parte, que o céu te ajudará. Então a gente precisa da compreensão, e a compreensão vem de onde? Do entendimento das leis. Confiança, a certeza, como a gente olhou, na justiça de Deus. Eu tenho certeza, eu não duvido. Por mais que as coisas estejam desfavoráveis para mim, aos meus olhos, talvez aos olhos de outras pessoas, mas intimamente eu sei que por trás de todo o acontecimento existe uma projeção de algo maior. E perseverança que nos leva a persistir mesmo diante das dificuldades. Então, esses três pilares, a compreensão, a confiança e a perseverança. Aí a gente pode falar assim, mas não é necessário ter entendimento das leis para se ter fé. Eu conheço pessoas que são pessoas de muita fé e que nem tanto conhecimento têm assim. Existe pessoas assim? Será que existe? Ou será que são pessoas que aparentam nessa encarnação não ter conhecimento, mas de onde que vem o conhecimento dela? Do passado. Porque quem não tem conhecimento não confia. Por quê? Porque a pessoa, ela sempre está com o pezinho atrás. Agora, quando você conhece todos os mecanismos que regem as leis de Deus, há uma confiança. Há uma confiança absoluta e inabalável. Porque eu sei que por trás daquilo que hoje eu não consigo ver nos meus olhos físicos, existe por trás daquilo algo maior, que vai me levar a um lugar, a uma direção muito maior. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa humilde, simples, verdadeiramente de coração, e que às vezes é uma pessoa que a gente fala assim, a pessoa é tão simples, a pessoa é muito humilde, mas não tem conhecimento nenhum. Será? De que conhecimento nós estamos falando? De saber como se monta um avião, como se maneja um computador, como se faz um programa, como se constrói uma casa? O conhecimento das leis que estão embutidas em nós através da nossa consciência. E nós trazemos isso. Conhecimentos vividos no passado que moldam a nossa personalidade, que nos dá confiança naquilo que hoje eu nem sei tanto. Às vezes hoje eu não sei realmente tanto. Eu sou uma pessoa de muito estudo, mas eu trago isso como bagagem espiritual. E por isso essa pessoa não se abala. Mesmo diante de pouco conhecimento aos nossos olhos. Qual é a idade espiritual daquela pessoa? Alguém sabe? Não. Nós só vemos o efeito que a verdadeira fé produz nela. Só isso que a gente consegue ver. Todo o histórico dessa pessoa, talvez nem ela mesma consiga ter. Porque a gente vive, né, muitas encarnações. E aí vamos ao texto propriamente dito, que diz o seguinte: mensagem o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem
se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então, essa mensagem está aí no texto bíblico. E esqueci só de colocar aqui, perdão, a referência. Não sei se está em Mateus, mas é um texto que Kardec coloca também nessa mensagem para que a gente possa refletir em cima desse texto. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre o contexto. Porque quando ele fala, às vezes fica, se a gente não buscar o contexto, fica um pouco perdido no que realmente está dizendo aqui. Quando ele fala que esse homem aproxima dos discípulos, né? Aproxima depois dos discípulos, para que pudesse curar o seu filho lunático, porque antigamente se acreditava que doenças mentais, elas tinham as suas crises, tinha uma influência da lua. E a crise, às vezes, era um pouco mais fraca, um pouco mais forte. Por isso, o termo lunático. São pessoas que tinham crises convulsivas. A gente conhece hoje e talvez hoje chamaríamos, ou semelhante à epilepsia. Então, esse menino, ele caía no fogo, caía na água, ele se machucava, porque ele tinha essas crises mentais. Só que o que acontece, o que estava acontecendo ali, é que o menino também estava sob influência espiritual. Então, é duas situações. Primeiro, a gente vê a situação que ele se encontrava de uma doença física. Mas, por trás da doença física, existia também, ali naquele momento, uma influência espiritual, o que nós espíritas chamamos de obsessão. O espírito estava agravando o problema que ele já tinha, essa deficiência que ele trazia no seu organismo, e os discípulos não conseguiram curar. Curar o quê? A doença da convulsão? Não. A doença espiritual. E o que Jesus faz? Jesus cuida da obsessão. Para que o menino pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, alívio, né? Porque já tinha as questões físicas e ainda tinha a questão espiritual muito forte, que estava prejudicando ele demais. E assim somos nós. Quantas vezes nós não trazemos influências espirituais na nossa vida? A gente, não me recordo qual livro, às vezes eu recordo de algumas histórias, mas eu sou ruim para guardar um livro, tá? Alessandro Vitor, que é bom para Fernando, para guardar o nome de livro. Livro de André Luiz, em visita a hospitais, nas caravanas que André Luiz participava, ele observava ali com os doentes nos hospitais que sempre existia ali espíritos, um ou mais espíritos nos hospitais, que estavam além da doença física, trazendo um incômodo espiritual. Trazendo um incômodo espiritual. Então, quando o corpo está doente, se nós não estivermos, e se a nossa vida não for uma vida bem adequada e bem alinhada com propósitos cristãos, fatalmente nós estaremos mais fragilizados e também receberemos essas influências. Não estou dizendo aqui que toda pessoa que está doente está obsidiada. Não é isso. André Luiz, ele observa que muitas das pessoas
que ali se encontravam estavam também sendo, né, assediadas e influenciadas por espíritos que queriam agravar e piorar aquela doença. Queriam o mal da pessoa. Assim como aconteceu nesse caso narrado. E aí, o que acontece? Levou os discípulos, o discípulo não conseguiu curar. E o capítulo fala de quê? Da fé. Mais ainda, ele fala de uma característica, o poder da fé. Como que se cura alguém de obsessão? Como que tira um espírito de alguém da forma que Jesus tirou? Como é que faz isso? E por que os discípulos não conseguiram? Aí Jesus fala, né? Depois ele vai falar. A gente vai passar aqui para a próxima etapa dessa mensagem, que ela continua, né? Que ele fala, e tendo Jesus, olha só, ameaçado o demônio. Imaginemos nós, Jesus. Imagine que nós somos o Pai e vamos levar esse filho para Jesus. Como que será que é a ameaça de Jesus? Porque às vezes a gente pega o termo e a gente entende ele como sendo nós que estamos agindo. Quando a gente fala a pessoa foi ameaçada, a gente fala de uma coisa, né, a violência, vou te matar, eu vou te pegar, né, eu vou fazer isso com você, algo agressivo. Isso me ameaçou, é algo agressivo. Como será a ameaça de Jesus? A gente consegue ver Jesus fazendo isso? A agressividade que a gente entende hoje, o tipo de ameaça que a gente entende, a gente consegue imaginar a cena, Jesus fazendo isso? Ameaça moral, gente. Ameaça moral. Jesus não precisava gritar, falar mais alto, esmurrar. Ordem, ordem baseada na moral que ele tinha. Ou seja, alguém que se agiganta perante outro, ou alguém que se diminui só de estar perto de alguém gigante. Opa, aqui eu não tenho isso. Com esse eu não consigo. E aí quando fala demônio, está se referindo a um mau espírito. Só para a gente entender. Mas aí, a pergunta, por que Jesus conseguiu curar? Pureza espiritual e autoridade moral. É o que Jesus tinha, por ser um ser perfeito. Outro ponto, poder fluídico sobre os fluidos espirituais. O que é isso? Jesus sabe, não sabia, né? Sabe como manipular todos os fluidos existentes ao nosso redor, por se tratar de um espírito perfeito. Mas no final do estudo, a gente vai falar dessa questão fluídica. Lá no finalzinho. Percepção espiritual. Jesus consegue perceber ali o que estava acontecendo, porque tinha uma percepção clara do mundo invisível. E percebe ali a influência daquele espírito sobre o menino. Aliás, quantas passagens de cura a gente não vê de Jesus? Eu mesmo fiz um estudo aqui há um tempo atrás, falando sobre passe. E a gente viu falando da cura da filha de Jairo. A gente viu o soldado lá do centurião. A gente viu a mulher que tinha hemorragia, curar cego, paralítico. Tudo através desses três fatores. E o principal deles é o poder fluídico,
está relacionado à condição moral por ser o Espírito perfeito. Domínio sobre os fluidos espirituais. Então, por isso, Jesus ele operou tantos milagres. Interessante, sempre que ele fazia, o que ele falava para a pessoa? A tua fé te curou. Essa frase. Porque se eu não acredito que eu posso ser curado, se eu duvido, quem é por mim? Se eu mesmo estou duvidando. Por isso, Jesus dizia, a tua fé te curou. Qual que é o título da mensagem? O poder da fé. Nesses ditos milagres, né? A gente entende que não é milagre porque porque Jesus sabia a manipulação dos fluidos. Existia uma conexão entre quem buscava a cura de uma forma ardente, fervorosa, e de Jesus que conhecia todos os caminhos para que aquela cura fosse processada. Detalhe, Jesus trabalhou e ele operou os chamados milagres, e aí a gente vai ver que, na verdade, todos eram possíveis de acontecer. Por quê? Porque existia uma lei que amparava a sua atitude. Imagine eu, que perdi um dedo, e chegasse perto de Jesus e dissesse para Jesus, constrói novamente esse dedo. E aí? A lei física permite isso? Tudo que Jesus fez, a gente pode observar pelo olhar espírita, claro, senão a gente não vai conseguir entender, que existia um fundo lógico, uma razão para que aquilo acontecesse. A razão por que estava acontecendo e uma razão por que deixou de acontecer. E por que houve a cura. Porque a fé ela precisa ser baseada na razão. Porque, como a gente disse, senão ela vai ser construída em cima de areia. Bom, os discípulos vieram então ter com Jesus e perguntavam por que nós não podemos expulsar o demônio. Respondeu-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta de daí para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Falei que eu esqueci de colocar o evangelista, mas eu não coloquei não. É porque eu não tinha terminado a mensagem, está em Mateus mesmo. Diz capítulo 17, 14 a 20. Que a gente tinha lido só a metade da mensagem. Então, olha só, a curiosidade dos discípulos. Começa, imagina os discípulos, né? Por que nós não conseguimos? O Senhor ensina tanta coisa para a gente. E aí? O que faltou para mim? O que faltou para a gente conseguir fazer isso aí? O Senhor chegou rapidinho e o negócio resolveu? Não é assim com algum especialista? Imagina um aprendiz lá no serviço que está lá quebrando cabeça para fazer um negócio e coça a cabeça e faz tudo errado, aí ele vai e chama o especialista. Resolve lá, está pronto. Ué, por que eu não fiz? Por que eu não consegui? Você fez tão rápido, é tão fácil. Aí vem a questão da compreensão que a gente conversou lá na frente. Por que compreender? Porque eu não conheço. Eu não sei o que eu estou lidando, eu acho que eu sei, mas quando eu vou ver, eu não sei.
Então eu acho que eu tenho fé até que transborda, até sobra para me dar para os outros. Na hora que o problema vem, estou lascado. Mas a gente fica sem lugar. Por quê? Porque não há a fé inabalável. E por trás dessa fé que não é inabalável, que ela se abala à toa, existe um monte de coisa, um monte de crenças, um monte de limitações, falta de conhecimento, um monte de coisa. Por quê? Que é o que vai sustentar a fé inabalável. Então eu ainda falto adquirir muita coisa para que eu possa me considerar uma pessoa de fé, para que eu possa realmente usar o poder da fé. E os discípulos, naquele momento, eles queriam saber de Jesus o porquê que aquilo não aconteceu. E a gente viu que Jesus até repreende isso. Raça credo pela vossa incredulidade. Porque nem eles confiavam que eles iam conseguir. É como se ele chegasse diante do problema e dissesse assim: ô Tiago, o negócio aqui está feito, né? A gente vai tentar aqui fazer o que Jesus orientou aqui. Já era, gente. Já era. Não vai conseguir. Já está duvidando. Mas a gente não sabe se a gente vai conseguir, não. Já está duvidando. Aí já não é inabalável, mas não vai conseguir. O Espírito, imagine discípulos tentando curar o menino, nem sabia o que estava fazendo. E o Espírito rindo deles. Ué, é o que ele tinha que fazer, olha. Coitado desses aí. Não vai conseguir nada, não. Quando vem Jesus, ele se diminui. Opa, aqui não dá. Aqui não dá. Então a gente vê a diferença da personalidade de Jesus, porque realmente é um Espírito perfeito. Então, a incredulidade, que a gente observa, a incredulidade como falta de confiança no real poder espiritual. Eu sou incrédulo perante o poder que eu tenho. Quem deu esse poder para mim? Deus. Eu não sou um super-herói de quadrinho, de televisão, mas eu detenho de muitos poderes espirituais que Deus me deu quando eu nasci. Todos nós aqui viemos com esse poder. Agora, nós sabemos manipular isso? Vocês lembram do primeiro filme do Homem-Aranha? Que ele começa lá, né, sair a teia todo estrambelhado, caía, não colava, não sabia o que fazer com o superpoder que tinha. Ele não sabia fazer. Você tem que fazer o que com isso? É um superpoder, mas o que eu faço com isso? Como é que eu manipulo isso aí ao meu favor? Então falta a incredulidade, falta essa confiança. Eles acreditavam que Jesus podia curar, mas eles duvidavam dele mesmo. E a incredulidade, gente, ela está muito ligada à fraqueza moral. Ela está muito não, ela está diretamente ligada com a fraqueza moral. E aí, no item 2, vamos lá para a gente, senão a gente fica no tempo aqui, né? Diz o seguinte, no sentido próprio, né? A fé representa o quê? É certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer com duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas a que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança
a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se têm de combate. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Interessante que o que Kardec coloca aqui, e que a gente vive isso na prática. Quando fala que no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças, a gente viu aqui, né, a respeito da confiança, a gente acredita que nós vamos conseguir, porque se não acreditar nem faz. As nossas próprias forças faz a gente realizar. Isso que está querendo dizer aqui. A crença de que você vai conseguir e aquela confiança te faz realizar muitas coisas que outros falam, não, mas eu não vou conseguir, eu não consigo aprender, isso aí está longe das minhas forças. Quanto de nós não deixamos de aprender coisas porque já predeterminamos que nós não vamos dar conta daquilo ali? Ora, nós nascemos sabendo? Nós não teremos que ser conhecedores de todas as coisas para ser um espírito perfeito? Eu já estou velho demais. Velho? Nós somos imortais. Onde que está velho? Velho é minha roupa, que é o corpo físico. Mas eu sou imortal. Então eu acho muito bacana, às vezes, a pessoa com lá 60 anos tira uma carteira de habilitação. Não estou falando que é velho, não. Mas é porque tem gente que está batendo cabeça com 30, andando sem carteira. Por quê? Porque acha difícil. Ai, se eu errar, ai, se eu não conseguir, eu vou me frustrar. Aí tem pessoa lá com 60 na faculdade, com 70. Aí tem umas pessoas tolas que falam assim, vou usar isso aonde? Ué, nós somos imortais. Qual o problema? Da pessoa sempre estar aprendendo. Percebe? Tem pessoas de 70 entrando na faculdade e tem uns de 20 se achando velhos, que não pode, que não consegue, que está cansado, que está isso, que está aquilo. Então, essa crença, essa confiança, eu consigo, isso nos dá força, com certeza. Isso nos dá força. Porém, Kardec fala, a gente está falando de questões morais. Ele não falou dessa questão, sim, mas a gente está falando de questões morais. Senão, daqui a pouco a gente vai pensar só nas coisas materiais. Ah, eu vou conseguir minha casa. Eu tenho fé que eu consegui uma casa, agora eu vou conseguir duas, e assim vai. Só coisas materiais. Opa, a gente está falando de questões morais. Por quê? Porque é algo que vem de dentro. É algo que nos conecta com algo superior. E aí ele vem falar da fé robusta e da fé vacilante. Jesus fala das montanhas, e aí coloca aqui, né, várias coisas que coloca, são empecilhos, né, realmente são montanhas. Por isso que a gente fala da fé raciocinada. Eu chegar de frente a esse morro e falar assim, sai daí, abre uma vala. Jesus está falando isso. As montanhas são as nossas dificuldades que nós enxergamos. Como o Espírito enxergou Jesus, como é que a gente enxerga a nossa dificuldade? A gente faz assim, ó. Gigante. A gente fala assim, eu não dou conta. Vai me engolir. Essa é a fé o quê? Vacilante. Porque quando não tem montanha, não tem dificuldade, não tem pedra no caminho, eu sigo de cabeça erguida, sorridente, com a vida feliz. Porque a minha vida vai bem. Basta um deslize, algo que vem para a nossa correção,
nós entramos no desespero. E a fé vacilante, uma forte característica dela: desespero e revolta. Se nós, diante das situações, nós nos desesperamos, nós revoltamos, podem ter certeza, a sua fé é vacilante. Mas aí não sou eu que vai fazer essa análise. A gente só está trazendo as orientações que Kardec traz para nós. Colocando que, por quê? Porque a fé inabalável, ela nos sustenta. Sustenta de pé. Ah, ela tira a nossa dor? A fé inabalável tira a nossa dor? Uma pergunta boa. E aí, o que vocês acham? Tira ou tira, gente? Percebe? O que a gente falou aqui? Revolta e o desespero. Esses dois fatores resolvem o nosso problema? Ele tira a nossa dor? Não. Só reflexão. Agora, aquele que tem verdadeira fé, que consegue usar esse poder para se manter firme, vai estar doendo. Vai estar doendo. Ou a gente vai falar que quando a gente se vai, desencarna um ente querido nosso, a gente chora. A gente não fica triste, porque nós somos espíritos. Claro que fica, gente. Dói, machuca. Mas e aí? Qual que é a nossa postura? Pode chorar, não tem problema não. Mas por dentro, como é que você está? Você está revoltado? E aí? Você está desesperado? Aí está dizendo que tipo de fé é a sua. Como eu disse, a análise é própria. Agora, doer vai doer sim. Porque nós estamos na caminhada. E aí, gente, Kardec vai dizer o seguinte: noutra acepção, entende-se como fé a confiança que sente na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez e permite que veja em pensamentos metas que se quer alcançar e meios de chegar lá. De sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que executem grandes coisas. É o fato da gente já projetar, imaginar, trazer os pensamentos positivos em relação daquilo que a gente confia. Confiança na realização. Eu queria só voltar um pouquinho naquilo que a gente estava falando, se a fé tira a dor, que eu falei que a gente ia aproveitar todas as palavras, e aí eu falei que tem coisas aqui que eram efeito. Lá no início eu falei, tem coisa aqui que é um efeito, mas a gente vai utilizar. A resignação é um efeito da fé. A pessoa resignada é uma pessoa que compreendeu o que é a fé verdadeira. Porque ela não passa por desespero e ela não passa por revolta. E aí, nesse trecho, a gente pode utilizar essa palavra. A gente projeta, a gente tem a esperança de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão acontecer. E se não acontecer? E aí? Qual vai ser a minha postura? Aí eu pergunto, qual é o tipo de fé que você tem? A vacilante ou a robusta? E aí você tem a resposta. Do que vai acontecer com você. Com os outros não importa, mas o que vai acontecer com você. Conversava hoje com o meu patrão e
Ele veio até a mim, na minha sala, assim, e veio me falar da situação, porque ele foi, assim, muito atingido também. Os veículos dele todos ficaram debaixo de água, as motos, quase uma bagunça, um pedaço do galpão dele caiu dentro do rio, uma bagunça que deu lá também. Mas e do nada ele chegou, Cristiano, eu estou refletindo aqui, cara. Eu tenho pensado muito nisso, agradecido muito a Deus pelo que aconteceu comigo. Porque hoje eu estou compreendendo que aquilo que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás, se não tivesse acontecido, eu estaria quebrado. Eu estaria quebrado. O que aconteceu? A firma dele era do lado do rio. A parede, o muro dele era dentro do rio. Isso tem mais de 20 anos. E há uns 3 anos atrás, a prefeitura cismou que aquilo não podia. A construção antiguíssima. Queria 15 metros dele. Com 15 metros não. E multa, e voltava e multa alta. Tinha que tirar de lá, tinha que tirar de lá, tinha que sair de lá, tinha que sair deles. Constrói do outro lado às pressas e sai de lá. Que resultado? A produção dele não foi afetada. Nenhuma máquina, nada. Porque estava no galpão de frente que era mais alto. E tudo era nesse galpão. Então aí a gente vê, aí eu falei com ele, como que Deus age, né? Como que Deus age? Às vezes uma dor hoje, ela gera um benefício lá na frente. Aí ele falou assim, as multas, tudo que eu paguei, não pagava essa máquina aí que eu ia perder. Então uma reflexão que a pessoa tem, isso acontece muito na nossa vida. Muito desespero, revolta e tal. E ele ficou bem revoltado na época, né? Mas não é possível, esse prefeito quer acabar comigo. Eu vou me quebrar de tanto pagar multa. E hoje a gente vê, hoje ele consegue ter esse tipo de reflexão. Né? E na nossa vida também é assim. Muitos acontecimentos a gente não consegue entender porque a gente não tem a visão espiritual do nosso planejamento, daquilo que precisamos passar. Mas o que a fé robusta faz? E aí que nós vamos utilizar um termo aqui, que é o termo que a Charlene falou. Entrega. A fé é isso. A fé é uma entrega. Se não houver essa entrega, se nós ficarmos no meio do caminho, se nós não conseguirmos nos entregarmos totalmente, se formos parcialmente, vai ser uma fé que ela vai sofrer. Por quê? É uma fé vacilante. Porque não houve essa entrega. Essa entrega faz com que as coisas que eu não quero que aconteça comigo vão deixar de acontecer? Não. Às vezes, perante a minha postura, e nós sabemos, o mal que há de nos acontecer, ele pode ser amenizado, sim. Como Pedro nos diz. O amor cobra a multidão de pecados. Isso tem a ver com o nosso comportamento, com a nossa postura. Tem a ver com a nossa postura. Agora, a entrega a Deus, a gente está assim. E aí, como se Jesus estivesse falando assim, entrega a sua vida ao Criador da vida. Faz sentido? Nós não somos criadores da vida. Quem nos deu foi Deus. Então, por que às vezes a gente fica tentando controlar o que Deus precisa fazer comigo? Então, a entrega é uma palavra que eu escrevi aqui, Charlene, para usar ela. Né? Mas a gente falou que a gente ia usar todas aí do contexto. Até foi encaixando, né, dentro do contexto. E a gente colocou essa palavra, deixou para a gente trabalhar mais na parte final, porque ela resume a fé verdadeira, que é essa confiança irrestrita na bondade de Deus.
E aí no finalzinho que a gente falou do poder, a gente vai ver nessa mensagem mesmo que vai falar o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética e especial por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido agente universal. Lembra que eu falei lá de Jesus? Por que Jesus conseguiu? Porque ele conhecia todos os meios de manipulação, de magnetismo, de fluidos espirituais. Esses fluidos estão acessíveis a todos nós? Sim. Conseguimos manipulá-lo da maneira que Jesus fez? Não. Por quê? Pela nossa condição moral, pela nossa fragilidade, pela falta de confiança em Deus. Então nós temos uma ferramenta na nossa mão de grande poder, maior do que aquela bomba nuclear lá do Irã, para a gente usar o nosso benefício. Então isso é ação magnética e parte de onde? Do nosso pensamento. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junto à ardente fé pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Tidos antigamente como prodígios e milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinham fé. Então nós precisamos utilizar esse recurso ao nosso favor, para que sejamos seres inabaláveis. Isso está nas nossas mãos. Quando que eu vou adquirir essa condição? Não sei. Talvez eu não saiba nem de mim. Pela preguiça que a gente tem de fazer esforço, de persistir e de se entregar a Deus. E uma das coisas que vai fazer com que a gente tenha mais fé, e a gente precisa ter mais contato com Deus. Nós somos muito próximos a Deus por partirmos dele, mas nós temos pouca intimidade com Deus. Aquela intimidade de conversar, de dialogar, de pedir, de agradecer, contato direto que a gente pode ter. Que nós consigamos ter esse contato, essa intimidade com Deus, porque ela fará a diferença nas nossas vidas. A gente vê hoje a nossa cidade passando por um momento de muita dificuldade, e eu tenho certeza que a fé tem sustentado muitas pessoas, mas muitas pessoas nesse momento, para passar por essa provação, não só individual, mas uma provação geral, que precisa de muita fé, de muita confiança, para que se tenha um caminhar seguro para frente, para que as pessoas não desistam. E que nós possamos ser essas pessoas que não vamos desistir diante das dificuldades da vida. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.